Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, viemos te louvar, viemos te glorificar, viemos te exaltar, Senhor, pelo dia, pelas tuas bênçãos, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pelo teu sustento e pela tua provisão. Porque tu és um Deus tremendo, Senhor, um Deus maravilhoso, um Deus presente, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Senhor e Salvador das nossas vidas. Te agradecemos e viemos lhe pedir agora em nome de Jesus, que a tua bênção, que a tua graça, que a tua misericórdia, que a tua compaixão permaneça sobre nós e que possamos ter um restante de dia abençoado diante da tua presença. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meu Pai, e aleluia, Senhor. Hoje a turma saiu de férias, é isso? Não? O que você tem? Eu falei para ela, já que hoje ela tá meio... Tá estranho. Tá meio borocochô. Eu tô assim. Meu bebê tá bem. Olha os copos. Quer amarrinha? Eu tô assim. Eu tô assim. Gripada? Então tá bom. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 135, o versículo 6 e o versículo 7. O Senhor faz tudo o que lhe agrada, no céu, na terra, nos mares e em todos os abismos. Cria as nuvens desde os confins da terra. Traz o relâmpago brilhante na chuva e traz o vento do seu armazém. O salmista Davi está dizendo que Deus faz o que lhe agrada. E aí, o que as irmãs acham sobre isso? Quem que faz o que agrada? O Senhor Deus faz tudo o que lhe agrada. O que agrada a Deus, Ele faz. Alguém consegue influenciar a Deus? Não, jamais, né? Não? Se ele é o pai, as pessoas que tentam se ferram. As pessoas que tentam não se dão bem. Não. Será que isso é real? Opa, é assim? Eu acho. E aí, Marlene, concorda? Concorda, Carlete? E aí, dona Zirda? Eu acho que eu posso pedir as coisas e às vezes Deus muda. Eu posso mudar a determinação de Deus? Eu não posso, mas ele pode. Mas eu posso clamar a Deus para que Ele mude. E tem um caso na Bíblia de que isso foi real. Na Bíblia e na vida. E na Bíblia e na Na vida vida. da gente, eu tenho. Tenho Então, muita graça para agradecer. Sabia que eu tenho um irmão que sofreu um acidente de trem? Ele foi jogado dentro do trem quando abriu assim. Fez 16 anos que ele sofreu acidente. Até hoje ele não lembra, sabe? Que ele teve perca de cerebelo pelo ouvido e fratura craniana. Daí ele ficou internado 25 dias no UTI, nos aparelhos, e 57 dias o total dele ficar internado. Ele não era para andar. O médico falou, daqui para baixo pode esquecer, ele não vai andar. Ou ele não vai falar, ou ele vai ficar. Nada disso aconteceu. Porque eu na minha religião, amigo dele no espírita, outros de outras religiões, todo mundo rezou por ele. E meu irmão é uma graça. Porque ele está andando, falando, está fazendo outra faculdade, terceira faculdade que ele está fazendo. Ele sofreu esse acidente, ele foi desenganado de tudo. foi desenganado e hoje ele é vivo e está aí. Vivinho, andando. Sobrando, ele não sabia nem quem era o filho dele, porque ele esqueceu tudo. Ele não sabia quem era o filho dele. A minha cunhada vinha e falava comigo, ele pegava e fechava os olhos, eu não sei essas crianças não. Ele não sabia nem quem era o filho dele, ele foi aprendendo. A perna dele virou do galho de árvore, assim, bem magrinho. Tá? Ele olhava para a perna dele, ele chorava. Ele andou de andador, de cadeira de roda. Depois ele começou, porque ele fazia exercício. O médico falou, é porque ele
treina, sabe como treina? Ele era bombeiro. E ele treinava todo dia. Porque se ele não treinasse daquele jeito, ele não ia sobreviver. Porque era estudante, mas é uma Santa Cecília, lá em São Paulo. É que nem universitário aqui, é escola e hospital. Os estudantes uma vez foram lá e falaram, gente, a gente não acredita que ele sobreviveu estudando. A cabeça dele inchou, subiu a pressão. Fizeram um aparelho, fez um furo, fez um aparelho no cérebro dele. Vamos ver se isso é real ou não, se Deus muda de ideia ou não. Vamos lá em 2 Reis, capítulo 18. Sabia que tinha um rei que era para ele ter sido morto? E ele não foi. Foi o rei Ezequias, porque ele clamou a Deus. E Deus ouviu o seu clamor. Na verdade está lá, então, 2 Reis 20, de 2 a 5. Estou entrando aqui na Bíblia online para ler. Eu acho que pegando por aqui é mais rápido. Diz assim, ó. Volte e diga a Ezequias, o príncipe do meu povo, que isto é o que o Senhor, o Deus de Davi, seu antepassado, disse: eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e vou curá-lo. Ao terceiro dia deve subir à casa do Senhor, e acrescentarei 15 anos à sua vida. Também o livrarei a esta cidade do poder do rei Assur. Defenderei essa cidade por minha causa e por causa do meu servo Davi. Naqueles dias, Ezequias ficou doente. Eu vou ler desde o versículo 1, tá ok? Naqueles dias, Ezequias ficou doente ao ponto de morrer. O profeta filho de Amós veio a ele e lhe disse: eis aqui o que o Senhor diz, põe a tua casa em ordem, porque você morrerá e não viverá. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: eu te suplico, Senhor, e te lembres agora de como vivi diante de ti em verdade e como todo o meu coração, e como o fiz o que era bom aos teus olhos. E ele chorou lágrimas amargas. Deus não tinha dado uma sentença para Ezequias? Tinha ou não, irmãos? Ele manda o profeta lá, o profeta vai lá, diz o seguinte: eu vou lá e vou falar para Ezequias colocar a casa dele em ordem, porque ele vai morrer. Foi ou não foi? E o que o profeta fez? Você iria lá, Marlene? Ia dar mais 15 anos? Você tem um rei, você tem um rei, da qual você é subordinada e tudo mais e tal, e aí Deus manda você ir lá na casa do rei, vira para ele e fala assim: olha, vai lá e fala para o rei que ele vai morrer. Você iria? E mais pra cá, né? O rei vem. Foi o que Deus fez com Isaías. Isaías, vai lá na casa do rei Ezequias e diz para ele que ele vai morrer. Esses dias eu estava conversando com o pastor Enoque, e nós estávamos conversando sobre a obediência e sobre as experiências com Deus, né? E aí nós estávamos conversando, eu falei que uma vez um amigo meu de infância, que fazia tempo que nós não nos falávamos,
Eu já estava com a Zilda, me ligou uma vez e ele virou para mim, começou a me ligar e começamos a conversar e tudo mais, e pediu para que eu orasse por ele. E eu orando por ele, Deus, o Espírito Santo tocou no meu coração e falou: fala para ele colocar a casa dele em ordem, porque ele vai morrer. Falei: Deus, eu passei por essa experiência, parecido com isso. Falei: Deus, e eu lutando com Deus, e ele vinha me ligando praticamente todos os dias. E Deus tocando no meu coração, até que um dia o Espírito Santo falou bem claro no meu coração: se você não falar e ele morrer, a vida dele eu vou cobrar da sua mão, porque você não falou o que eu mandei. Eu confesso para as irmãs que eu passei uma semana daquelas, lutando com Deus, até que no último dia da semana ele me ligou, ele falou assim: Clébio, Deus está tocando no meu coração, porque você tem alguma coisa para me falar. Falei: olha, Reinaldo, você bota sua casa em dia. Deus mandou eu te avisar para você botar a sua casa em dia, porque Ele vai te levar. Como é que está a tua vida com Deus? Aí ele parou, pensou, enrolou. Falei: como é que está a tua vida com Deus? Ele falou: olha, faz muito tempo que eu estou longe do Evangelho. Faz muito tempo que eu virei as costas para Deus. Falei: então Ele está te avisando. Eu não sei por que você tem pedido para que eu ore por você, mas eu tenho orado por você. E aí o que aconteceu? Depois que nós oramos, deixa só passar o carro de som aí, né? É carro de túmulo. Foi numerário. O senhor está falando da morte. Estou tocando no assunto, está passando carro de som falando sobre plano funerário, irmãos. Então, fazia algum tempo que eu não falava com ele, ele começou a me ligar todos os dias. Nós tivemos contato primeiramente pelo Facebook. Ele perguntou se ele podia entrar em contato particular comigo. Eu falei: não, tudo bem. E aí, orando por ele, eu não sabia que ele estava doente, não sabia. Mas ele sabia? Ele sabia. Ele sabia que ele estava doente, que ele tinha tido um diagnóstico terminal. Ele é novo, ele devia estar, nessa época, ele devia estar mais ou menos com uns 45, mais ou menos. E um mês depois eu fiquei sabendo, um mês depois que nós tivemos essa conversa, fiquei sabendo que ele veio a falecer. Falecer da doença. E a esposa dele depois entrou em contato comigo e disse: olha, eu passei anos orando para que ele voltasse para o Evangelho. Vocês foram criados praticamente todo mundo junto, vocês, a grande maioria de vocês estão todos dentro da igreja, alguns são pastores e tudo mais. Ele durante um tempo foi uma bênção, depois ele resolveu enfiar o pé na jaca e a nossa vida virou um caos, e ele sendo chamado para voltar ao Evangelho não voltava, e de repente vocês conversaram pela internet, ele pediu para falar com você, e Deus estava incomodando para que... O que você falou para ele? Eu falei para ele botar a casa dele em ordem, porque Deus iria levá-lo. Aí falou: e realmente Deus o levou. Falei: mas ele voltou ao Evangelho? Ele falou: ele voltou ao Evangelho. Nesse caso, adiantava orar para que Deus o curasse? Que eu acho que a intenção dele é que Deus o curasse.
Será? Nesse caso aqui, as irmãs acham que Deus curou Ezequias ou Deus prolongou a vida de Ezequias? No caso do meu amigo, Deus não curou a vida dele, mas Deus prolongou por mais um mês para que ele colocasse a casa dele em ordem. Isso eu fiquei sabendo depois. No caso de Ezequias, vamos ver o que a Bíblia fala? Antes que Isaías tivesse deixado o centro da cidade, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, o príncipe do meu povo, que isto é o que o Senhor, o Deus de Davi, seu antepassado, diz: eu ouvi as suas orações e vi as suas lágrimas, e vou curá-lo. Então Deus o curou. Ao terceiro dia deve subir à casa do Senhor. Mais 15 anos tinha que curar, senão não ia conseguir. Então ele viveu por mais 15 anos. Deus acrescentou a ele 15 anos de vida. Será que Ezequias, mesmo tendo essa oportunidade, será que Ezequias viveu bem na presença de Deus? O que os irmãos acham? Acho que sim, porque ele não deu mais 15 anos. Então, esses tempos tinham que ser bem vividos. Né? Olha, Ezequias foi bem durante um tempo. Depois Ezequias desandou. E Ezequias teve um filho. E o filho que Ezequias teve assume o lugar dele no reinado de Israel. E tem umas partes onde diz assim: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e fez o meu povo pecar. Então, muitas vezes, por que você está lendo essa história, Kleber, junto com o texto que nós falamos lá dos Salmos? Qual foi o Salmos que nós lemos? Salmo 130 aí? Atenção, Salmo 135, né? O Senhor faz tudo o que lhe agrada. Por que Deus faz tudo o que lhe agrada? Porque Ele é onisciente, Ele é onipotente e onipresente. E muitas vezes nós não sabemos entender o porquê nós estamos passando por determinadas situações. Deus permitiu para que esse amigo meu que faleceu, ele permitiu que uma doença grave viesse sobre ele para que ele tivesse a oportunidade de se achegar diante de Deus novamente. Porque senão ele tinha se perdido, senão ele tinha morrido e ido para o inferno. Aguardado, descansado, e no dia do julgamento seria julgado e mandado ao inferno. Então, muitas vezes nós não sabemos entender os planos de Deus. Eu e a Zilda temos conhecimento de um caso aonde foi orado por uma determinada pessoa durante muitos anos mesmo. Mas se nós olharmos, falou, Deus prolongou a vida dela, Cleber, prolongou a vida dela durante muito tempo.
Mas se nós formos olharmos durante todo esse período onde a igreja clamou para que Deus a curasse, para que Deus a mantivesse lá, nós não temos, as irmãs não têm noção do que foi o sofrimento dessa moça. Ela teve uma subsistência durante décadas, acho que foi mais de 10 anos, né? Thalita. Durante mais de 10 anos, não foi? 10 anos de sofrimento. Não foi vida. Mas por quê? Porque toda vez que Deus vinha e dizia, eu vou levar, a igreja ia lá, orava, intercedia, clamava e tudo mais e tal, beleza, Deus atendia? Atendia. Porque a palavra dele nos diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei, e que tudo que pedires no meu nome, assim o farei. E Deus o fez. Agora eu garanto que se um dia chegarmos no céu e tivermos oportunidade de conversar com ela, ela vai dizer, viu, nós prolongamos esse sofrimento durante muito tempo. É a mesma coisa que aconteceu com Ezequias. Ezequias, tudo bem, você quer? Quer, beleza, vou te atender. Então, é possível eu mudar o coração de Deus? É possível. Desde que tenha um propósito. Isso impediu que ele falecesse depois? Não. Quando determinou os 15 anos de vida determinados por Deus, Deus o levou. Porém, sobre os reis de Israel, existe um registro que diz, aqueles que fizeram o que era bem aos olhos de Deus e aqueles que fizeram aquilo que era mal diante dos olhos de Deus. Você já pensou se ter essa sentença, Arlete, de dizer assim, e fez o que era mal diante dos olhos de Deus? Os reis de Israel eram assim. Quando ele falecia, era registrado no livro de Reis e no livro de Crônicas, se aquilo que ele tinha feito era bom ou aquilo que ele tinha feito era mal. Assim vai ser o nosso julgamento diante de Deus, que todos nós iremos prestar contas diante de Deus. E aí? Eu fico imaginando no julgamento de Ezequias, diante de Deus, quando Ezequias chegou diante do pai, e aí o julgamento aconteceu, ele falou, Ezequias, o que você fez durante esses 15 anos que eu te dei, a mais de vida? Eu fiz isso e aquilo, tal, mas e depois, Ezequias? Eu vendi os pertences, eu mandei os pertences da casa do Senhor para o rei, para que o rei não invadisse, apresentei, abri os portões da cidade, e depois o rei da Babilônia veio e fez um arraso e levou tudo que era da sua casa embora cativo do povo de Israel. Ezequias, culpa de quem? Foi para isso que eu te dei mais 15 anos, Ezequias? E seu filho Ezequias, como é que você educou seu filho? Eu não eduquei. Eu falei, então, né, Ezequias? Para isso que eu te dei mais 15 anos? Já imaginaram isso? O Senhor faz tudo o que lhe agrada, no céu, na terra, nos mares e em todos os abismos. Cria as nuvens desde o fim da terra, faz o relâmpago brilhante na chuva e traz o vento do seu armazém. São coisas da qual o ser humano não tem controle, e muitas vezes nós queremos questionar Deus do porquê das coisas. Por que isso? Por que aquilo? Por que Deus permite que eu passe por isso? Por que Deus permite que eu passe por aquilo?
A gente não faz essas perguntas? Faz ou não faz, irmãos? Eu de vez em quando me pego questionando a Deus ainda. Mas aqui está a resposta. Os textos da palavra nos dão a resposta. Tudo tem um porquê. E Ele, na sua onisciência, onipotência e onipresença, sabe aquilo que é melhor para nós, para a nossa história. E muitas vezes nós esperneamos contra. Ou não? Porque a gente não consegue entender. Mas quando nós entendemos qual é o tamanho da grandeza de Deus, nós começamos a compreender que essas coisas que Deus tem o melhor para mim. Nós não cantamos aquele hino? Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. E o que perdido foi. Eu não lembro direito da música. Então, quando Deus faz estas coisas, nós devemos lembrar que Ele tem o melhor para nós. E nós devemos perguntar, em vez do porquê, perguntar para Deus o para quê. Ou será que tem alguém aqui que é mais sábio e mais esperto do que Deus? Eu consigo determinar para onde o vento vai soprar? Eu consigo determinar, por exemplo, qual é o tamanho do mar ou a sua profundeza? Quanto de água tem nele? Eu consigo, por exemplo, criar uma nuvem e sustentar ela no céu? Tem alguém que consegue? Mas o homem não é sábio? A ciência não está avançada? Mesmo assim, ela não consegue fazer essas coisas. Então Deus sabe e tem o melhor para nós. Amém? Quando nós passarmos pelas dificuldades, deixamos de perguntar para Deus o porquê, e sim perguntar para Deus o porquê, ou o para quê. Não o porquê. Que assim as coisas se resolvem um pouquinho mais rápido. E lembrarmos que Deus sempre tem o melhor para nós. Amém?